Hoje teve aí uma declaração do Wagner Ribeiro sobre o Yang, que aí foi uma outra questão que surgiu aí, dele não ter aí um espaço, né, com a chegada do Carlos Coronel. O Wagner Ribeiro é o empresário do Yang e falou lá que assim vai tentar buscar um pré-contrato para ele, com outro clube, para ele, e ele deve deixar o São Paulo de graça. Claro, ele vai procurar os interesses do jogador dele, lógico, mas até que ponto ele tá certo nisso, hein, Chacon? Porque o Yang, ele teve ali uma estreia que não foi boa contra o Sport, que ele falha, depois ele segue o jogo, aí ele faz um jogo na Vila muito bom contra o Santos, depois não teve mais chances. A gente sempre fala dessa de tem que dar chance para a base e tal, mas isso acontece muito mais nos jogadores de linha, né? Com goleiros a gente tem uma dificuldade muito grande de firmar alguém. E aí o São Paulo trouxe já Jandrei, agora traz o Coronel, que a gente ainda não viu estrear, a gente não sabe como é que é. Qual que é o limite de você ter um jogador experiente para essa função e de você dar chance para um jovem da base ganhar espaço no time, hein, Chacon? Eu acho que assim, a questão de goleiro é bem fácil de analisar no São Paulo, né? Cada caso é um caso, mas todos eles convergem à mesma justificativa. Acho que os torcedores e as próprias diretorias, e falo no plural porque não só as passadas e as futuras, quando vai falar de goleiro, quando vai falar de uma contratação de goleiro, um reforço que tenha que acontecer, até clarear um pouco aqui, que tenha que acontecer para a posição de goleiro, ou solucionar um problema que venha na posição de goleiro, sempre o referencial vai ser o Rogério Ceni. E é um referencial que eu acho errado que exista, porque nunca mais vai existir alguém ou algo no São Paulo igual o Rogério Ceni. Acho que quem viveu o Rogério Ceni tem muita sorte e as gerações futuras vão ter muita inveja. O que aconteceu sobre Rogério Ceni não existe mais e não vai existir. Não vai ter outro. Não vai ter a parte 2 de um goleiro que surge na base, fica um pouquinho no banco de reservas, já assume uma responsabilidade e é bom e é profissional, não que o Yang não seja, mas é profissional a ponto de ser, para mim, um psicopata pelo trabalho, no melhor dos sentidos. O cara que é perfeccionista, o cara que vai, sabe, não vai existir. Então, assim, e aí a gente, falando do caso do Yang, tá? Eu acho que o menino teve poucas oportunidades. Acho que no momento que você tem um goleiro experiente, consistente, que toma poucas suspensões e se lesiona pouco, que é o Rafael, com a idade que tem, era uma oportunidade perfeita de você fazer uma transição com o Yang. De você colocar em partidas mais simples, mais tranquilas. Tiveram pelo menos 3 oportunidades nesse Campeonato Paulista de colocar um goleiro reserva, né, que poderia, no caso, ser o Carlos Coronel. Mas o meu ponto precisava a contratação do Coronel? Estamos preocupados com a continuidade do Rafael, por quanto tempo ele vai atuar em alto nível. Não é mais fácil você preparar um jovem goleiro que vai te render mais tempo do que ir atrás de um jogador muito mais experiente? Mas precisa experiência na posição de goleiro. Mas quando o Rogério entrou, ele não era tão experiente. Entendeu? Ou foi criada uma pequena casca, pelo menos no Rogério, lá na época, que ele ganhou algumas oportunidades. Então, assim, o comparativo com o Rogério Ceni é feito só na figura de segurança líder que um goleiro tem que ter experiência do final de carreira do Rogério. Não se faz a comparação de, poxa, vamos moldar um jogador para ser. Eu não estou falando que o Yang vai ser o Rogério Ceni. Mais uma vez, não tem comparação. Não tem. Mas eu acho que é feita essa comparação sempre para um lado que não vai ter como. Não vai ter como. Porque o Rafael, a busca foi um goleiro experiente que possa solucionar, e foi uma aposta no Rafael. Uma aposta que deu certo. Só que daqui 3 anos, 2 anos, 3 anos, não vai ter mais Rafael. Vamos fazer outra aposta às cegas?
Ou quão pronto até lá vai estar o Carlos Coronel. Entendeu como não há essa passagem de bastão fácil? Então, assim, Wagner Ribeiro em si, acho que não dá para levar em consideração sobre ele, tá? Sobre o Wagner Ribeiro. São coisas diferentes, porque mas eu acho que nesse caso não tá errado, pô. Ele é profissional. Se ele não tá tendo espaço, ele não tem uma perspectiva de crescimento dentro do clube, ele procura outro clube. É uma empresa. Cheguei lá, sou funcionário, não tenho perspectiva de crescimento aqui, de promoção. Ué, eu vou lá, LinkedIn, tem gente que é mestre em LinkedIn, hein? Eu precisava sempre atualizar o currículo. Mas é isso, né? Vai lá e procura outro emprego. É isso. Eu acho que não tá errado o Yang, não. E aí, Beto, teve até uma citação aqui do Wagner Ribeiro, né, que ele fala o seguinte, né, abre aspas, achei uma grande injustiça, o Yang teve 3 atuações no ano passado, contra o Sport ele falhou com os pés, mas continuou com personalidade e jogou o restante da partida muito bem. Tomou 6 gols do Fluminense no Maracanã, mas não falhou em nenhum. E contra o Santos foi considerado melhor em campo. Yang está há mais de 11 anos no São Paulo e não o valorizam. Estou trabalhando para que ele assine um pré-contrato com o clube do exterior no meio do ano, saindo gratuitamente em dezembro. Será um novo Lucas Perry, fecha aspas, aí afirmou o empresário. E aí você tem esse ponto, né, que o Chacon falou, Beto. O Rogério, quando começou no São Paulo, cara, ele saía muito mal do gol. Quem quiser rever aí tem um jogo muito emblemático que me deixou muito com raiva na época, foi São Paulo e Corinthians na Comebol, Copa Comebol, no Morumbi. Cara, ele falhou em pelo menos uns 2 gols ali contra o Corinthians no Morumbi, que eu fiquei muito pé da vida. Mas depois, claro, ele foi evoluindo e virou o que foi. Ninguém está comparando o Yang com o Rogério Ceni, sem situações, né? Será que o São Paulo trata do melhor jeito essas transições de goleiros da base? Porque o São Paulo, se você for ver, nunca teve uma formação de goleiros, né? Como de repente o Palmeiras já trabalhou em formações e tal, né? A gente tem aí um nome que vai ficar mais uma vez numa incógnita. A gente não sabe se ele vai ser um bom goleiro no futuro, mas até que ponto vale a gente não testar os caras e sair comprando por aí, Beto? Então, eu também tenho um pensamento assim, parecido com o que até o Chacon falou, acho que falando do interesse do empresário e até do atleta de buscar novos áreas, eu acho que está certo, assim, porque realmente ele é jovem, se eu não me engano, ele tem 23 anos. Eu acho que está uma fase de transição, ainda mais que a gente vê goleiros indo fácil a uns 35 anos, 37 anos de idade jogando em alto nível, tirando o Fábio, que é diferente. Mas eu acho que daria para você fazer uma transição ainda tranquila aí de 2 temporadas, 3 temporadas aí, para talvez ele assumir a titularidade do time de São Paulo. E aí você traz um goleiro. Tudo bem que eu também acho interessante você ter 2 goleiros experientes no elenco, mas sinceramente eu acho o Yang realmente, eu acho que ele tem um certo futuro. Eu vejo ele como não alguém que vai sumir. Também não dá para cravar que ele vai ser goleiro titular do Real Madrid daqui a 4 temporadas, é claro. Mas eu vejo um pouco de razão no que o Wagner falou. Realmente ele falhou. E até acho que a postura da torcida do São Paulo eu achei que foi muito legal na época, assim, porque eu vejo o futebol dessa forma. Quando você tem profissionais, vamos dizer assim, emblemáticos em certas posições, assim como foi o Rogério, assim como foi o Jorge Jesus no Flamengo, após essa saída, parece que vira uma máquina de moer quem entra lá. O Flamengo parece que desde a época da saída do Jorge Jesus, você não consegue falar, tem o Felipe Luiz agora, mas não dá para você cravar. Tem muita gente que fala em demissão do Felipe Luiz,
pelo mau início de ano do Flamengo, mesmo ganhando tudo que ganhou. E o São Paulo foi até o Rafael uma máquina de moer goleiros. Não estou falando que foi injustiça, que os goleiros que passaram pós-Rogério Ceni foram injustiçados, porque teve muita gente que realmente não deveria estar lá, chegou para a vaga, né? A gente colocar nomes aqui como Sidão, o Jandrei, assim, eu acho, o Renan Ribeiro também, sabe? Nome Jean, nomes que não deram certo também, não entregaram dentro de campo, tiveram até polêmicas fora, né? Enfim, então ver que mesmo o Yang tendo esses pontos aí, como a goleada para o Fluminense, esse vacilo no primeiro jogo dele como profissional ali, que foi contra o Sport, e mesmo assim a torcida eu acho que não detonou ele, que nem foi com o Thiago Couto há umas temporadas atrás. O Thiago Couto, não estou falando que o Thiago Couto foi injustiçado, mas eu senti que, se eu não me engano, foi o primeiro jogo profissional dele ali também, ou o primeiro jogo como titular ali, e ele teve alguma coisa, que eu não vou lembrar o que era, e que a torcida detonou ele, assim, fora, e tanto que ele sumiu do São Paulo, nunca mais voltou. Eu acho que já dessa vez a torcida não. A torcida acho que acolheu, de certa forma, o Yang ali, deu uma força pro moleque. E eu acho que, de certa forma, ele estava entregando até realmente, assim, que você conseguia vislumbrar alguma qualidade nele ali, que foi, por exemplo, o jogo contra o Santos, que ele fez uma excelente partida. Então, assim, eu acho que... Eu entendo o lado do São Paulo, porque você ter dois goleiros experientes talvez seja um melhor caminho, mas eu entendo também o lado do atleta que, pô, ele tá querendo, ele tá esperando esse momento. Não dá para eles fazer que nem o Denis, que foi reserva do Rogério por anos e anos e anos. Não, quando o Rogério sair, eu vou assumir. O Rogério tá saindo já. Aí o Rogério joga mais 5 temporadas e o cara tá ali esperando a vez dele, e às vezes quando chega a vez dele, ele já foi o tempo dele. Então, eu acho que isso deve acontecer, né? Eu acho que depois que o empresário externiza isso e fala que vai fazer isso, eu acho dificilmente que as coisas voltem assim, até porque se fosse um grande goleiro, talvez o São Paulo ia falar, não, peraí, calma aí, vamos começar de novo aqui. Mas como querendo ou não, um moleque subindo da base que ainda não se provou, é capaz de realmente ele sair de graça. Aí, assim, eu acho que o São Paulo tem outros nomes. O Leandro, para mim, era um bom nome. Gostava do Leandro no gol. O João Pedro, para mim, é um bom goleiro também. Tem um goleiro promissor, os dois. O Leandro já saiu. E aparentemente o Yang vai sair também, né? Então, quantos jogadores que o São Paulo não deixa passar, né? E tudo bem, a gente está falando de uma posição muito mais difícil, né? De goleiro. É o cara que tem que salvar, que tem que fazer as defesas de 3 pontos e tudo mais. Mas o grande ponto do Yang Jandrei negociado. Vai estar emprestado. Não tá legal com a torcida. Agora é minha hora. Contratado o Carlos Coronel. O cara vai falar, aí é foda, né? Porque quando que vai ser a minha vez? Pelo menos ser o número 2 de fato, sabe? Quando é que vai ser a minha vez de, numa emergência, sou eu que vou ganhar a oportunidade para mostrar meu futebol? Eu não condeno, não, sabe? Eu não condeno. E outro, o João Pedro aí. Queria ver uma transição dele. Queria ver ele projetado aí para o futuro do São Paulo. Né? Então, vamos ver, né? Como é que vai ser feito isso. E também, assim, acho que até um ponto que o Senna colocou, acho que o Palmeiras até se orgulha um pouco disso, de se ter essa transições aí de goleiros. O São Paulo, na época do Rogério ali, naquela fila interminável de que quem vai substituir quando o Rogério parar, a gente tem goleiros da base ali, que hoje, por exemplo, a gente teve o Ederson, teve o Everson também, que é titular e é tido como a torcida. Eu até achei estranho isso aí, mas é engraçado. A grande maioria da torcida do Galo tem o Everson como o maior ídolo da história do Atlético. Eu até falei, caraca. E é um goleiro titular, um goleiro que tem qualidade também, e que, né, nesse momento onde ele, olhando que não teria uma transição, oportunidade para ele na época com o Rogério, ele falou, vou procurar outras coisas, e o São Paulo acabou perdendo. E todo mundo, todos os clubes têm dificuldades, né, de transição de base para profissional, né, no gol, que é uma posição complicada, né, onde você não pode falhar tanto, você não pode ter incertezas, né, mas quando a gente fala dessa questão do Yang, não é só pelo Yang também, né, o Beto lembrou bem do Leandro, a gente tem o João Pedro da base, historicamente São Paulo não tem transições de goleiro,
O Rogério veio da base, mas ele veio contratado ali do Sinop, foi formado, terminou a formação dele no São Paulo, levou 6, 7 anos para ser titular, né? Isso que ele estava ali o tempo inteiro trabalhando com o Zete. O Zete veio do Palmeiras, o Gilmar veio do Inter. Então, assim, historicamente, a gente tem uma dificuldade ali de transição de goleiros, né? Vamos ver como é que isso se desenrola aí para frente, mas o fato é que o Yang deve deixar o São Paulo aí, pelo que tudo indica.